Boa noite, pessoal. Começa agora o Não é o Léo Stoppa ao vivo, é o Raiz Quadrada de Léo ao Quadrado, porque hoje, excepcionalmente, por causa de problemas técnicos com o recurso Hangouts, eu vou fazer o programa de uma forma muito solitária, já sentindo a falta aqui dos companheiros do 247, e temos aí uma falha técnica que nos separa. Então eu queria agradecer muito vocês pela participação, queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. E eu gostaria de pedir para vocês que façam as vezes do Léo Atucci, exatamente trazendo os temas para a gente debater. Hoje vai ser um programa muito mais democrático, até porque eu conto com vocês para fazerem o segundo Léo aqui no programa. Eu queria agradecer, vou agradecer aqui as pessoas que estão participando. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá no início da live. Já temos o Cícero Justo como novo membro do canal. Eu queria agradecer muito, Cícero. Queria agradecer todos os membros do Brasil 247. Queria agradecer vocês que ajudam o canal compartilhando, ajudam o canal convidando amigos para se inscreverem. Eu queria mandar boa noite para Ana Lúcia Esquiavo Gama, que manda um boa noite a todos. Jones Clemente Camilo, São Paulo, Vila Formosa, presente. Muito obrigado, Jones. Tem também a Dolores Braga, boa noite, de Rio das Ostras. Então, abração para o pessoal de Rio das Ostras. Eu queria agradecer também o Laulo Alcântara, Vitória presente, a galera falando aqui, Lula livre, viva a democracia. E eu vi que algumas pessoas, durante o início da contagem aqui, eu confesso que eu não sei fazer o programa sem a contagem, eu acho muito importante esperar que algumas pessoas cheguem para começar a falar. Durante a contagem, algumas pessoas escreveram Stoppa Style, é porque eu estou realmente usando a estrutura aqui de transmissão do Léo Stoppa ao vivo por causa dessa questão. O José Carlos da Silva já nos chama a atenção aqui, é um perfil muito bizarro do bolsonarismo. E quando eu falo do bolsonarismo, não é só o bolsonarismo que está na presidência da República, mas desse sentimento estranho de entreguismo que tomou o Brasil. Nós temos o evento da Damares, que tem 2 mestrados, mas depois, quando você vai buscar os títulos, são mestrados que ela criou a partir de uma concepção dela mesma, de que porque ela estudou a Bíblia, ela é digna de ter esses 2 mestrados. Depois a gente tem o Witzel, também do mesmo time, obviamente, como essa pessoa aí que falou que fez uma parte do curso dele nas gringas e parece que é mentira. E a gente também agora tem um colega perguntando aqui, cadê o mestrado em Harvard do Dallagnol? Né? Será que é mais uma mentira desse grupo, que na verdade é o mesmo grupo bolsonariano que tem aí feito essas estripulias de mentiras sobre o povo brasileiro? Deixa eu agradecer aqui a participação da Linda Guimarães também. Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês a matéria de capa. Não consigo colocar o elemento aqui na tela, mas eu vou trazer uma matéria de capa do Brasil 247, da página Brasil 247. Tribunal solta os 9 militares que metralharam carro de família no Rio de Janeiro. Quem não conhece, o Brasil 247 tem também um aplicativo, eu uso o aplicativo no meu celular, eu tenho as matérias mais importantes aqui disponíveis. Esse evento, do Atirar para Matar, é um evento que fala muito sobre a atual conjuntura político-social brasileira. Infelizmente, nós temos as forças de segurança no Brasil treinadas para matar pessoas que não se enquadrem dentro de um perfil de elite. É muito importante que o brasileiro entenda o que é o perfil de elite e entenda que dentro desse perfil de elite talvez 1% da população brasileira esteja. Os militares que mataram esse músico no Rio de Janeiro, eles obviamente foram treinados por um sistema muito maior do que a vontade deles para perceberem negros como inimigos, pobres como inimigos, para já terem como conclusão a ideia de que porque a pessoa tem uma determinada classe social ou uma determinada cor de pele, essa pessoa já é culpada por antecipação. Isso é um perigo muito grande e é exatamente essa postura que eu critico demais
no bolsonarismo. O bolsonarismo tem trazido a ideia de que determinadas pessoas estão predestinadas ao crime. Isso talvez seja o maior crime político dos últimos tempos. A ideia de que porque uma pessoa nasceu com uma cor de pele diferente daquela cor de pele das elites, porque uma pessoa usa um carro de um determinado valor monetário que não está dentro do padrão das elites, ou porque uma pessoa mora num determinado bairro que não é o bairro das elites, essa pessoa já está predestinada ao crime. E nessa ideia de que a pessoa já está predestinada ao crime, os policiais, as forças de segurança em geral, acabam entendendo essas pessoas como criminosas e começam realmente a tratar essas pessoas como criminosas. Mas o grande ponto que a gente precisa ter nesse momento é que essa programação mental vem exatamente das elites. São eles que programam as forças de segurança de modo que as forças de segurança percebam os mais pobres como criminosos. São as elites que programam os mais pobres para que eles nunca acreditem na possibilidade de mobilidade social e partam para o crime. É exatamente contra essa programação mental que a gente vem trabalhando constantemente. E aí, dentro dessa brincadeira, a gente tem uma situação de um Brasil que aos poucos ia se distanciando desse perfil, um Brasil que aos poucos ia saindo dessa ideia extremamente bizarra de aumentar o preconceito, e de uma hora para outra a gente tem esse super regresso social, esse Brasil que foi jogado de volta a esse clima de preconceito. Lembrando, eu estou vendo que algumas pessoas estão comentando aqui sobre o evento do dia 26, eu queria agradecer muito as pessoas que estão aqui compartilhando. O Valdeci José, por exemplo, fala dia 30 nas ruas, né? Várias pessoas estão lembrando aqui de eventos progressistas, mas a gente precisa chamar atenção sobre o fiasco que é a intenção de um evento para o dia 26, um evento que estava, ainda que indiretamente, sendo convocado pelo Bolsonaro e seus asseclas para criar condições para uma possível tomada do Brasil. A intenção desse evento, de início, era conspirar contra as instituições democráticas, uma coisa que é um crime contra a democracia brasileira. É um crime, inclusive, que tem previsão constitucional para prisão das pessoas que atentem contra a ordem democrática. No momento que o Bolsonaro percebeu que ele não tem mais o apoio popular que ele tinha antes, ele já tirou o time fora desse evento. Existem dois motivos para o Bolsonaro picar a mula desse evento. O primeiro motivo, pessoal, é que o Bolsonaro percebeu que o evento pode ser um grande fiasco. Mas o Bolsonaro não picou a mula sozinho. O Bolsonaro saiu desse evento, tirou todos os políticos ligados a ele, porque o segundo motivo é que, sem o apoio popular, a intenção do Bolsonaro de enfraquecer as instituições democráticas pode acabar se tornando um enfraquecimento do próprio Bolsonaro. Porque, ao tentar enfraquecer as instituições democráticas, o Bolsonaro pode ser preso por atentar contra a ordem democrática. É por isso que ele pulou fora, é por isso que ele tirou os ministros, é por isso que apenas a massa de manobra vai comparecer no evento do dia 26. A gente não vai ter políticos do Bolsonaro no evento do dia 26. Então esse é o ponto, que é muito importante nesse momento. Ao perceber a pesquisa que trouxe, uma informação importantíssima, tá, gente? A pesquisa de ontem trouxe pela primeira vez uma virada, uma inflexão na realidade política brasileira. A inflexão foi muito clara. O número de pessoas que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo acaba de superar o número de pessoas que consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo. Isso mostra para a estratégia do Bolsonaro que não há possibilidade dele levar pessoas às ruas para enfraquecerem as instituições democráticas como o Congresso e o STF. Lembrando que não é normal que uma pessoa, não é normal que um país faça algum tipo de manifesto a favor do governo. É muito normal que a gente tenha manifestos contra o governo. Agora, um manifesto a favor, qual que é a intenção de um
presidente chamar um manifesto a favor dele. Obviamente, é uma tentativa de repetir aquilo que o Hitler fez, que foi exatamente dissolver o Congresso, dissolver o parlamento para governar de forma totalitária. Não deu certo, o Bolsonaro já começa a tirar o corpo fora desse evento. E o mais interessante, o Bolsonaro começa a ficar declaradamente sozinho, porque, por exemplo, o Kim Kataguiri nunca foi do Bolsonaro, mas agora ele se declara como não sendo do Bolsonaro. As pessoas mais oportunistas desde o início da sua carreira política, que é a Janaína Pascoal, nunca foi do Bolsonaro. A Janaína Pascoal, que possivelmente tenha se vendido realmente por R$45 mil para destruir a democracia brasileira, abraçou o partido do Bolsonaro para ser eleita, agora ela não tem por que continuar com o bolsonarismo. Então, nesse momento, a gente está vendo digamos que um evento muito interessante dentro do Brasil, que é uma inflexão social. O povo já percebe o bolsonarismo como um fracasso, resultado das últimas pesquisas. Suzana Mota, muito obrigado, Suzana Mota, pelo superchat. Ela fala: se o Moro vai descer, percebo porque foi marcado o ato de apoio ao clã Bolsoliro para o mesmo dia. Vai dar M. Cagada. Muito obrigado. Camiseta enjoado com o Brasil. Dia 26, protejam o jardim. A burraiada vai estar solta e faminta. Olha, camiseta, eu acredito, pessoal, que o evento do dia 26 ele vai ser um grande fracasso, até porque o evento foi deslegitimado pelo próprio Bolsonaro. E deixa eu agradecer aqui o novo membro, Najib Melo. Muito obrigado, Najib Melo, por se tornar membro aqui do canal TV 247. Lembrando que é muito importante que você se torne membro, você participe do clube dos canais, porque dessa forma você ajuda a manter projetos como esse. TV 247 não recebe os patrocínios gigantescos dos banqueiros que querem o Brasil rural, que querem o agro, como é que é mesmo? O agro é pop, como sendo a máxima fundamental do Brasil. A TV 247 trabalha por um Brasil produtor de produtos industrializados, produtor de conhecimento, um Brasil próspero. Então, por isso, ela não conta com esses patrocinadores de destruição. A gente precisa exatamente de vocês como membros do canal para a gente manter o nosso trabalho. Então, muito obrigado. A Tereza Bessa está falando que empresas vão patrocinar esse ato no dia 26. Claro que sim, Tereza, porque existe uma ideia de algumas empresas que a volta da esquerda ao poder pode trazer, talvez, uma percepção de necessidade de vingança. Hoje nós temos muitos políticos, nós temos muitas empresas e nós temos muitas personalidades que estão morrendo de medo que o povo tome de volta o poder. Apesar deles perceberem que o que eles fizeram foi muito errado, que o Brasil só está perdendo, o Brasil só tem perdido com esse posicionamento bizarro da elite brasileira, a gente precisa admitir que uma parte da elite ainda tem medo. Eles pensam, olha, é melhor eu continuar perdendo um pouquinho do que às vezes perder tudo. São pessoas que cometeram vários crimes, principalmente crimes fiscais, são pessoas que estão amarradas até o pescoço com o bolsonarismo e já imaginam que é melhor deixar que o bolsonarismo devore o Brasil do que arriscar de repente pagar pelos crimes deles. Então eles estão defendendo o Bolsonaro de uma forma extremamente intensiva, exatamente porque eles têm medo de passar por um evento aí, de serem expostos pelo que eles fizeram. É lógico, a volta da esquerda ao poder significa, além de outras coisas, uma oportunidade muito grande para que a esquerda explique para a população brasileira o que aconteceu. E se tem uma coisa que o eixo bolsonariano não quer que aconteça, é exatamente a verdade vir à tona. Aqui fala Crônicas do Positivismo, a voz do coração Semi-José. Janaína pede perdão para a população brasileira. Você irá se sentir melhor, bem melhor. Eu acho que vários políticos, tá, Crônicas, se nesse momento pedissem perdão para o Brasil, eles se sentiriam melhor. Porque hoje está mais fácil pedir perdão do que continuar lutando para tentar justificar um erro. Né? Eu vou continuar tentando enganar as pessoas dizendo que o erro não foi um erro, foi um acerto.
Às vezes é mais interessante pedir perdão e falar, olha, errei, confesso que errei, estou arrependido de ter errado, perdoem-me pelo erro. Né? Faz muito mais sentido do que continuar tentando justificar o injustificável, porque o que foi feito está aí, o resultado está aí, o Bolsonaro no poder, destruindo cada vez mais a prosperidade do povo brasileiro, a soberania do Brasil, enfim, destruindo tudo. Agora, tentar dizer que deu certo, tentar comparar com o governo Dilma ou com o governo Lula, é até patético, né, pessoal? Olha, infelizmente temos pessoas, tudo bem, hoje em um pequeno número, mas temos pessoas que tentam comparar o governo Bolsonaro com o governo Dilma ou o governo Lula. Hoje isso é patético. Vamos cair na real. Muito obrigado, Ione Freitas. Léo, parabéns, você é sempre muito claro e objetivo. Muito obrigado, Ione, pelo superchat. Superchat que é importante para sustentar os canais. Josi Negreiros, Léo Stop está fazendo a live sozinho? Sim, Josi. De ontem para hoje, o YouTube, pessoal que está chegando agora, para vocês entenderem o que aconteceu, tá, pessoal? De ontem para hoje, o YouTube ele teve um problema com o sistema Hangouts, que é o sistema que a gente usa para fazer programas com mais de uma pessoa. E aí o Léo Atucci falou comigo que vocês, os participantes, façam as vezes do Léo Atucci. Então, por favor, tragam aí os mais importantes temas do dia para a gente debater. Aquele recurso da gente fazer o programa entre duas pessoas está temporariamente problemático no YouTube. Aí o Osana Maria Matos fala: olá, Léo, fora Bolsonaro, Natal RN na resistência democrática do Brasil. Fala o Watson Ângelo. Ronivaldo Jesus, Nordeste Resistência. E o José Mendes faz uma pergunta direcionada ao Moro, que é a pergunta que todo mundo faz, mas ninguém vai ter resposta, né? Que é: onde está o Queiroz? Tem uma notícia que eu queria trazer para vocês, no posicionamento do Guedes. Ele disse que gasto excessivo com o social é o grande mal do país. Está aqui também na página do Brasil 247. Eu acho que é muito importante debater isso, porque nesse momento, pessoal, nós temos uma experiência muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para aparecer de uma forma mais bonita para contextualizar. O Guedes fala que o gasto excessivo com o social é o grande problema do país. E nós temos nesse momento uma forma de comparar o resultado do governo Lula e o resultado do governo Bolsonaro. Qual que é a diferença básica na parte econômica, né? O governo Bolsonaro, como a gente pode ver através do seu guru, Paulo Guedes, o governo Bolsonaro critica o investimento em programas sociais. Enquanto o governo Bolsonaro critica o investimento com programas sociais, imaginando, nas palavras do Paulo Guedes, que o gasto excessivo com o social é o grande mal do país, o governo Lula apostou no investimento em programas sociais como sendo a solução do país. E eu gosto muito de falar sobre o mecanismo do multiplicador econômico, que é o fundamento teórico trazido por John Maynard Keynes, que é o fundamento teórico do programa Bolsa Família, e que realmente é um fundamento que tem muito mais a ver com a humanidade do que o posicionamento do Paulo Guedes, até porque todas as vezes que os países entram em crise, eles aplicam a teoria econômica que o Lula utilizou no Brasil, e a teoria do Paulo Guedes nunca foi aplicada em um país desenvolvido no momento de crise. O que significa que eu prefiro acreditar no John Maynard Keynes do que acreditar no Paulo Guedes. Mas, sinteticamente, o gasto, que o Paulo Guedes chama de gasto, eu diria o investimento em programas sociais, ele estimula a produção. Quando você imagina que um Bolsa Família é uma espécie de esmola para vagabundo, nas palavras dos bolsonarianos, você desconsidera o fato de que, por causa do Bolsa Família, as empresas locais vendem mais, com isso, as empresas empregam mais, as empresas compram mais para revender, com isso, a indústria produz mais. O que significa que o investimento em programas sociais ele acaba aumentando a produção no país. Então a gente tem um PIB muito maior por causa do consumo interno.
quando o Paulo Guedes traz esse posicionamento, que é defendido por algumas escolas liberais, como por exemplo a escola de Chicago, que nasceu por causa de um banqueiro americano, o Rockefeller, que financiou a escola de Chicago para falar aquilo que ele gosta que seja verdade na economia. Apesar de existirem escolas como essas escolas financiadas por banqueiros, que trazem a ideia do Paulo Guedes de que o problema dos países é o gasto com o social, o que a gente tem percebido ao redor do mundo é que é o contrário. Porque no momento que a Inglaterra entrou na crise de 2008, e eu falo isso porque eu estava lá, ela começou a investir em programas sociais exatamente para sair da crise. A Inglaterra foi um dos primeiros países da Europa a sair da crise, e podemos dizer que o povo quase não sentiu a crise, exatamente porque a Inglaterra soube substituir imediatamente a renda das pessoas que estavam sendo despedidas por programas sociais, e com isso a Inglaterra conseguiu manter o consumo e não entrou nesse índice de desemprego como os outros países da Europa. O guru do Bolsonaro, ele vai numa direção contrária à direção dos países desenvolvidos. Segundo o guru do Bolsonaro, o investimento em programas sociais é o problema do Brasil. O investimento em programas sociais, lembrando que é um investimento que estimula o comércio local, que estimula a indústria local, que aumenta, obviamente, a produção. Esse contraste de ideologia econômica que existe entre o Paulo Guedes, o liberal, e o ex-presidente Lula ou a presidenta Dilma é o que a gente pode pegar como sendo o fundamento da explicação do porquê que o Brasil caminha em direção à recessão. Esse contraste de modelos econômicos, que é exatamente a diferença do governo Dilma para o governo Temer. O Temer já entrou no poder fazendo exatamente o que o governo Bolsonaro fala hoje, e podemos dizer que o governo Bolsonaro é uma continuidade do governo Temer. É exatamente esse modelo que tem aumentado o desemprego e diminuído a expectativa de crescimento do PIB brasileiro. Deixa eu agradecer aqui. João Sardinha, boa noite, amigos. Esse deslumbramento súbito com a Tati-Bitabata é sinal de que está crescendo o fenômeno do isentismo. No período pós-bolsonárico, não tenho esperança de que o pobre de direita adquirirá consciência de classe. Vão votar no Huck. Pode ser, João Sardinha. Uma coisa é certa. O pobre de direita, ele já percebeu que fez coisa errada. Se ele vai adquirir consciência de classe, eu não sei. Tem muitas pessoas, João Sardinha, que votaram no Bolsonaro não por serem de direita, mas pelas promessas que o Bolsonaro fez, que são promessas de esquerda, né? Promessas de respeito ao trabalhador. Olha, imaginem, pessoal, que algumas pessoas acreditavam que o Bolsonaro ia encher o Brasil de escolas militares. Me parece que o orçamento de uma escola militar é 3 vezes o orçamento de uma escola convencional, em média. Eu acho que é isso. E o Bolsonaro propôs escolas militares para todo o Brasil. Então, vamos cair na real. Muitas pessoas foram iludidas, votaram no Bolsonaro porque acreditavam que o Bolsonaro ia trazer coisas melhores para o Brasil. Então, muitas pessoas votaram no Bolsonaro exatamente porque acreditavam que o Bolsonaro ia melhorar a saúde, ia melhorar a educação. Agora elas estão percebendo que não, o governo Bolsonaro, como governo liberal, não vai investir nesses pontos. O que eu tenho é que talvez isso sirva sim de pedagogia, e que essa pedagogia consiga mostrar para o pobre de direita que ele não é um rico, que ele não é representado por esse modelo liberal. Estamos vendo hoje pelo menos uma inflexão para fora do bolsonarismo. Uma coisa é certa, a popularidade do Bolsonaro derreteu. Agora, se esse derretimento implica em consciência de classe, isso aí já é outra pesquisa, já é uma situação um pouco mais complicada. Deixa eu agradecer Débora Rodrigues. Léo, analise a posição do Lula contrário ao fora Bolsonaro. Débora Rodrigues e Vera Lúcia Mendes. Quem faz críticas aos programas sociais não sabe o que acordar e ir dormir, o que é acordar e dormir sem ter nada, né? Vera Lúcia Mendes fala aqui. Quem faz críticas aos programas sociais não sabe o que é acordar e ir dormir sem ter nada para comer, não sabe o que é fome. Ora, olha, Vera Lúcia, eu vou te falar uma coisa pior. O Brasil acabou desenvolvendo
uma quantidade muito grande de pessoas covardes, uma quantidade muito grande de pessoas que não estão dispostas a ter um pouco de pena das pessoas que estão em dificuldades. Essas pessoas covardes, elas são motivadas pelo argumento do Aécio de que quem não tem porque é vagabundo. Isso é muito perigoso. Muitas pessoas acham que os programas sociais precisam acabar porque elas imaginam que as pessoas que recebem programas sociais não trabalham, não têm condições porque não querem. Normalmente são jovens de cidades como São Paulo que não têm a menor noção do que é a realidade longe dos centros urbanos. São pessoas que pensam, olha, se eu tenho a oportunidade de arrumar um emprego, por que eu vou me preocupar com aquele cara que está passando dificuldade? Aquele cara é um vagabundo. Então, realmente, as pessoas não têm noção do que é o Brasil fora dos bairros cheios de apartamentos. Esse é o grande problema. São jovens que nunca saíram da realidade deles e criticam a vida de quem eles não conhecem. Esse é um grande problema dos bolsonarianos. Eles criticam uma realidade de um país do tamanho do Brasil sem nunca ter pisado fora daquele mundinho deles. Deixa eu pedir para vocês, pessoal, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, só para que vocês entendam o que está acontecendo. A gente está chegando agora em 4.000 pessoas assistindo. Eu peço para compartilharem mais uma vez, lembrando que hoje, por causa de uma falha técnica no YouTube, a gente não conseguiu colocar o Hangouts, e por isso eu estou fazendo o programa sozinho, sem o Léo Atucci. Estou trazendo aqui os comentários das pessoas, né? E falando ainda sobre essa questão pontual aí da percepção do jovem brasileiro a respeito daqueles que recebem o Bolsa Família, o aecismo trabalhou exatamente isso. Os eleitores do Aécio pregavam a ideia de que, olha, se eu conseguir, por que o outro não consegue? E é esse argumento, Vera, que levou muitas pessoas a se posicionarem contra programas sociais. A ideia de que todo mundo que recebe programas sociais é vagabundo. Eu assisti uma vez um vídeo de um youtuber que pegou o exemplo de uma pessoa que saiu do Nordeste e foi para São Paulo e usou aquele exemplo para contextualizar todo o povo nordestino. Então aquela pessoa que critica o Nordeste, que é de direita, que faz aquela conversinha de Nordeste, serviu para contextualizar a realidade de todo nordestino. Então o brasileiro caiu muito nessas armadilhas. Então, para criticar o Bolsa Família, a realidade de uma pessoa que fraudou o Bolsa Família, para criticar um outro programa social, para criticar o Ciências Sem Fronteiras, a realidade de uma pessoa que está lá fora para curtir. Isso foi usado de uma forma muito intensa durante os últimos tempos, essa coisa de usar um caso e extrapolar um caso para um todo de milhões de famílias. Então isso aí é um perigo, sem dúvidas, muito grande. Eu queria falar com vocês sobre a questão do Fora Bolsonaro. É lógico que é muito difícil entender o que passa no íntimo do Lula quando o Lula imagina que talvez o Fora Bolsonaro não seja, a colega trouxe, por que o Lula seria contra o Fora Bolsonaro. O primeiro ponto que eu percebo, pessoal, é que o Lula, talvez, ele imagine que existe sobre o povo brasileiro a soberania de escolher quem eles querem como presidente. É lógico, a gente teve uma fraude, mas no final das contas, foram adultos que votaram, foram adultos que se omitiram. A gente teve como resultado a eleição do Bolsonaro, e esse resultado veio, sem dúvidas, de pessoas que foram às urnas. Se alguns se omitiram, se alguns votaram por revolta, se outros foram iludidos pelo kit gay ou pela mamadeira erótica, a gente precisa admitir que apenas a percepção desse povo de que é necessária uma responsabilidade maior com as urnas que trará amadurecimento para esse povo. Então, eu não digo que o Lula pensa dessa forma, mas se você me perguntar por que eu imagino que o Lula seria contra o Fora Bolsonaro, a minha resposta seria, olha, o único motivo que levaria o Lula a ser contra o Fora Bolsonaro é respeitar a população na sua soberania de escolher quem vai ser o presidente do Brasil. Quando a gente pensa num Lula que respeita a população nesse sentido, a gente pensa, olha, tudo bem, essa população votou por 4 anos e está nas mãos dessa população a decisão agora de em quem votar em 2022. Mas é necessário que essa população tome
um pouco aí de oportunidade de aprendizado durante esses anos. Afinal de contas, ela escolheu um problema e tem que segurar esse problema nas costas aí por 4 anos, né? Então, né, eu imagino isso. Eu não sei qual que é o ponto de vista do Lula. Eu acho que o Lula não é punitivista nem vingativo, ele não imagina que a população tenha que tomar chibatadas para aprender que fez coisa errada. Eu não acho isso do Lula, talvez isso seja mais meu do que o do Lula. Mas uma coisa é certa, o Lula ele respeita muito a democracia. O Lula teve uma eleição que o Lula perdeu, que ele foi totalmente atrapalhado pela Rede Globo. Foi um crime eleitoral contra o ex-presidente Lula, várias montagens dos debates, várias fake news. A Rede Globo praticamente contornou a situação para tirar o Lula da presidência, mas mesmo assim o Lula não contestou as eleições. O Lula não fez confusão, ele não partiu para o aecismo, ele poderia ter parado o Brasil se ele tivesse conversado com os trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. Olha, foi fraude, a Globo sacaneou as eleições. Ele poderia ter parado o Brasil, mas não, ele aceitou o resultado das urnas. Eu acho que o caso do Lula é mais isso, né? E a Jana Nunes está falando, a Globo é nossa inimiga. Sim, a Globo é inimiga do povo, né? O lado que a Globo tiver, a gente tem que tomar cuidado e ir para o outro lado. Deixa eu trazer aqui mais notícias que estão disponíveis aqui no Brasil 247. E deixa eu agradecer vocês, misteriosamente aqui, saiu do ar. Deixa eu agradecer vocês aqui pelas participações. E olha, pessoal, o Olavo, líder do dispara contra o Kim Kataguiri. O Olavo fala Kim Catapiroca. Né? Esse pessoal do bolsonarismo, eles têm um problema sério com essa questão sexual, eles têm uma necessidade muito grande de levar tudo para o lado sexual, fazer menções à sexualidade ou coisa semelhante, né? Mas uma coisa é certa, a gente tem um rompimento interessantíssimo dentro da direita. Eu nem diria direita, eu digo entreguismo, porque não tem características de direita entre essas pessoas, é mais características entreguistas. E o Olavo de Carvalho, ao se posicionar contra o Kim, a gente já tem um rompimento interessantíssimo, porque o Olavo de Carvalho é, sem dúvidas, o guru de grande parte dessa direita entreguista brasileira. E agora, no momento que a gente tem aí esse rompimento entre o Olavo, o Kim, o Olavo e, obviamente, os políticos que pularam fora do bolsonarismo, a gente já começa a perceber uma oportunidade interessantíssima. Que, olha, e se esses políticos que pularam fora do bolsonarismo continuarem liberais, mais nacionalistas? Que é onde eu trago aquela questão da possibilidade do Mourão assumir e não ser entreguista, ser liberal, mais nacionalista. A Regina Salles, nessa direção, fala: se Mourão assumir, ele estará amparado pelo Moro, PSDB e Globo. Daí o filme será outro, talvez seja pior. Depende, Regina Salles, porque a gente não sabe como que o Mourão vem, né? O Mourão pode vir realmente cercado por essas personalidades, como por exemplo o Sérgio Moro, mas o Mourão pode vir também da própria cabeça, sem ter aí um enlace com essas personalidades. Então, nessa circunstância, se o Mourão chega livre de dominação do Moro, dominação das elites, ele pode fazer um governo praticamente dele para os brasileiros. Lembrando, por que o Mourão faria uma coisa boa para o Brasil? Porque o Mourão pode se candidatar e pode ser reeleito mais 4 anos. Né? O Fernando Henrique, por exemplo, pela questão dele não poder mais ser reeleito, ele artificialmente manteve o câmbio brasileiro mais baixo. A gente já tinha tido um desandar do plano real, mas ele foi e manteve o câmbio brasileiro artificialmente mais baixo para fingir que não tinha mais inflação, conseguiu ser reeleito, mas no segundo mandato ele fez todas as lambanças que ele poderia fazer, porque era o segundo mandato. Então eu imagino que o Mourão ele possa fazer lambanças, mas nesse primeiro mandato talvez ele tentasse fazer uma coisa mais séria para conseguir se reeleger. É lógico, são especulações
são ideias, né, que passam pela cabeça da gente. Tristão fala de uma forma muito triste que, cara, você só lê os comentários de assinantes, porque eu não sei, Tristão, não sei falar pelos outros colegas do 247. Normalmente eu faço, como que eu leio um comentário? Eu faço aqui um comentário meu, converso com vocês um pouquinho, volto para a lista de comentários e leio o primeiro que está na frente. Então pode ser um comentário de um assinante ou de não assinante, mas lógico, talvez o Léo tenha um comportamento diferente do meu. Quem assiste meu programa às 10h30 da noite sabe como que é mais ou menos esse perfil meu de leitura de comentário. Eu chego, o primeiro comentário que eu vejo, eu leio. Deixa Lula livre, sim mesmo, porque foi o melhor presidente do nosso Brasil. Damião Martins. Deixa eu agradecer vocês e pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu liberar aqui os comentários para eu comentar alguns comentários aqui. Sobre o Bolsonaro ser hostilizado no Nordeste, gostaria de saber sua sempre ponderada opinião. Proibida quieta. Olha, Proibida, eu acho que o Bolsonaro, eu acho que a hostilização, ela não resolve o problema. Porque, olha, hostilizar é uma atitude que vai acontecer a partir de um grupo que já tem aversão ao político. Eu acho que à medida que vai crescendo o desapoio, entre aspas, ao Bolsonaro, à medida que o apoio ao Bolsonaro vai caindo, a gente tem uma oportunidade de mais pessoas caírem na conscientização. A hostilização, ao meu ver, ela não comunica muito. A hostilização, ela também não é bem recebida, porque uma hostilização de 10, 20, até 100 pessoas sempre vai ser reprimida pelos eleitores do Bolsonaro com o argumento de que foram algumas pessoas sem educação. Eu acho que não são todas as pessoas, eu acho que a hostilização, ela pode até render matérias, ela pode até render oba-oba, mas ela não resolve o problema. A gente precisa potencializar nossa energia para continuar fazendo o que a gente tem feito. Olha, lembrando, pela primeira vez, a quantidade de pessoas que acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo superou quem acha o governo Bolsonaro bom ou ótimo. O que significa, gente, que o Bolsonaro está derretendo. Então, a maior hostilização que a gente pode fazer ao Bolsonaro é diminuir o percentual de pessoas que gostam dele. Isso, ao meu ver, solucionaria bem o problema. Agora, essa questão de hostilização pública, né, cada um tem sua opinião, eu acho que não resolve muito. Boa noite a todos, fala Dorian Gray. Léo, a maioria dos meus alunos jovens do Fundamental e Médio continuam do lado do Bozo, só têm acesso às fake news e mídia aberta, mas sabem que defendem quem está contra eles. Mal sabem que defendem quem está contra eles. Verônica Vidal. É muito estranho, sabe, Verônica? Eu vou te contar uma história. Eu tenho chamado a atenção das pessoas aqui a respeito de uma teoria da comunicação que chama espiral do silêncio. Além da espiral do silêncio, quando o caso é jovem, tem aquela ideia de querer aparecer, querer fazer de conta que é o mal. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, né, a gente tinha, obviamente, aquela parte da aula do curso de História que fala sobre a Segunda Guerra e sempre tinham os coleguinhas que queriam desenhar suástica para todo lado, queriam fazer de conta que eram nazistas. Isso porque faz parte um pouco desse perfil adolescente, a ideia da revolta. E o Bolsonaro abriu a oportunidade de ser um instrumento de revolta. Olha, eu tô com raiva da vida, vou ser eleitor do Bolsonaro. Ah, tudo tá dando errado. Tô bravo, vou ser eleitor do Bolsonaro. Eu acho que não é uma amostra muito representativa quando a gente pensa, principalmente no fundamental, porque é um grupo de pessoas que infelizmente tem esse perfil, né, de jovem, de querer se mostrar um pouco mais. Mas a pesquisa ela é bem interessante. Essa pesquisa que mostra o derretimento do Bolsonaro. Lógico, ela pega faixas. Como que funciona
uma pesquisa, pessoal, ela pega faixas representativas da sociedade. Então, se estatisticamente o Brasil tem 60% de mulheres, a pesquisa representativa ela vai entrevistar 60% de mulheres. Ah, mas se 20% de mulheres são mulheres com mais de 70 anos, a pesquisa vai tentar se aproximar disso. Então essa pesquisa acaba se tornando mais representativa. Agora, quando a gente foca só no jovem, a gente precisa admitir que tem muitos que estão falando isso exatamente para não perderem o respeito dos coleguinhas. E essa foi a estratégia do Bolsonaro, que a gente precisa concordar que foi uma jogada de mestre. Essa estratégia de fazer de conta que se você não for a favor dele, você é contra a honestidade, você é um corrupto. Aos poucos ele foi criando aí essas oportunidades exatamente para que as pessoas entrem no bolsonarismo e não possam sair nunca mais. Deixa eu agradecer Magda Famil. A estratégia da elite é segurar o Bozo até a aprovação da reforma da Previdência para o Mourão não levar essa pauta impopular para desgastar seu governo. Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Esse é o ponto que eu tenho trazido aqui aos poucos. Agora, enfim. Miriam Hill, carros de som convidando para a manifestação do dia 26. Lembrando, carros de som não rodam de graça, Miriam. Carros de som podem rodar para representações, para as manifestações do dia 26. Agora, massa de manobra ter coragem de colocar cara a tapa. Imaginem se hoje aquelas pessoas da camisa "eu não tenho culpa, eu votei no Aécio", se hoje elas teriam condições ou até mesmo coragem de usar aquela camisa. Então são tempos diferentes. Hoje ninguém votou no Aécio, pouquíssimas pessoas votaram no Bolsonaro. Todo mundo que votou no Bolsonaro, na verdade, votou foi no Amoedo. Então a situação é diferente. Chamar é uma coisa, ir é outra. Olair Severo de Oliveira. Léo, por quanto tempo os donos da grande imprensa vão suportar a recessão e a queda de receita publicitária por falta de anúncios? Quando eles vão atacar firme o Bozo? Bem difícil que isso aconteça, Olair, porque a grande recessão tem sido nas bases da sociedade. Os mais humildes estão sofrendo muito mais. O que significa que a grande imprensa não está sofrendo tanto, ela não está preocupando tanto. E deixa eu agradecer Elizabeth Toril. Léo, Lula sugere que o PT apresente projetos alternativos e faça aliança com movimentos sociais, como método de fazer oposição ao governo. O Fora Bolsonaro agora é dentro Mourão, né? Perfeito, Elizabeth. É um ponto que eu acho muito interessante, né? O fazer essas alianças e fazer propostas alternativas exatamente para mostrar, olha, se isso não dá certo, vamos fazer isso e isso dá certo. É a melhor forma de fazer oposição, sem dúvidas. E olha, pessoal, eu queria agradecer vocês pela participação hoje, lembrando que o Léo Atucci não está presente por causa de uma falha no Hangouts. A gente volta provavelmente amanhã, se tudo der certo, lembrando que nesse final de semana tem o evento da TV 247 e no sábado, provavelmente, o evento vai ser transmitido ao vivo. Então, muito obrigado, eu fico por aqui e agradeço a todos vocês pelas participações, pelos compartilhamentos e lembro sobre a importância de você se inscrever no canal TV 247 para a gente conseguir aumentar o nosso alcance. Se você puder participar, seja membro do canal. E a melhor forma de você ajudar a TV 247 é se inscrevendo no site Brasil247/apoio. Lá você pode escolher a quantia que você pode ajudar o nosso trabalho e a partir daí você pode fazer a sua doação, contribuir com essa TV que cresce e cresce principalmente no coração dos brasileiros, principalmente nas pessoas que querem o Brasil crescendo. Então, muito obrigado, eu volto amanhã e até mais.